partir de agora, você vai ver um conteúdo que não existe no YouTube de graça. Você precisa estar preparado para o que vai acontecer em 2026. A gente está em dezembro de 2025, faltam poucos dias para terminar o ano. Você provavelmente não teve um conteúdo como esse em 2024, com o carinho e a qualidade que eu preparei para você. Então, nós vamos falar aqui sobre posicionamento do Bank of America, Coinbase, as previsões do passado que deram errado, porque a gente não pode acreditar em qualquer balela por aí, porque previsão, qualquer energúmeno vai lá no Twitter, posta, fazem relatório, aí o mainstream fica falando, tal entidade acredita em tantos mil, não sei o quê. Mas isso tudo não vale de nada se você não avaliar, né, no passado um pouco dessas previsões e ter uma opinião própria. É por isso que eu vou trazer um material, não é um videozinho, é um material de qualidade. Então, bora pro melhor conteúdo de cripto que você vai ver nesse mês. Primeiro, a galera gosta de gourmetizar, falar, vamos fazer um deep dive, que é basicamente um mergulho analítico no que se conecta das grandes tendências macroeconômicas. Então, a gente não vai falar de preço de curto prazo, e sim as mudanças estruturais que estão acontecendo no vínculo econômico e de cripto. A tese central aqui, abordada hoje, é a convergência entre a escassez física, ou seja, cada vez menos recursos físicos existindo no planeta, e a eficiência digital, como, por exemplo, criptoativos, blockchain, inteligência artificial. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Pessoal, de nada adianta a gente olhar para 2026 sem entender quem no passado acertou, errou, quem foi sensacionalista, quem foi assertivo, quanto a previsões para o próximo ano. Então agora a gente vai dar uma navegadinha aqui no passado e vamos ver aqui algumas falácias, né? Algumas previsões ruins que aconteceram. O que aconteceu aqui no ano passado, como você pode ver aí? Na retrospectiva desse ano, por exemplo, mostra que o mercado realmente é péssimo em prever preços exatos. Tá? Então você não vai acreditar em preços exatos. Você pode ver aí no gráfico e no slide, que é esse do meio aqui, tá? Instituições, por exemplo, como VanEck, a Standard Chartered, eu não sei falar. Eles erraram os alvos de Bitcoin por muito, não foi por pouco. Uma margem muito grande de erro. O erro, pelo menos, não foi na direção, mas sim na magnitude, no impacto, no tamanho e também no timing. Então, a primeira lição que a gente tem aqui quanto a previsões de institucionais, previsões de notícia, previsões de grandes entidades. Ignorem os alvos de preço que eles traçam. Isso é marketing. Isso não é uma estratégia que eles traçaram. Isso é única e exclusivamente marketing. Quando você vê uma notícia, fulano está prevendo Bitcoin para 200... Mano, o que mais tem é previsão de Bitcoin 200, 250 mil dólares. Vai chegar lá? Nem eu, nem você, nem eles sabem. E se os gráficos falharem? O que realmente move ou o que realmente moveu o mercado? A resposta não estava na análise técnica da turma. Mas nesse ano, basicamente, o que aconteceu foi Washington, que foi a política americana. Esse ano, o que mais influenciou no mercado foi toda a maracutaia governamental. A política simplesmente atropelou o gráfico e o verdadeiro driver de valor foi a mudança regulatória e a adoção institucional, que ainda segue fazendo muito barulho. A aprovação de ETFs, clareza regulatória nos Estados Unidos, foram grandes catalisadores que sim impulsionaram o mercado em alguns momentos nesse ano. O mercado cripto deixou de ser, por exemplo, um cassino de varejo. Não, deixou não, né? Está tentando deixar de ser um cassino de varejo para se tornar uma classe de ativos de fato institucional. Por quê? A gente está tendo aí, Bitcoin está tendo impacto em teses de eleições de políticos, a gente está tendo regulação, a gente está tendo Bitcoin como Treasury, né? Os DATs, né, que tem aí sua polêmica, né, que são empresas que emitem ações, estão listadas em bolsas americanas, detêm criptoativos no seu tesouro, né, não só Bitcoin, mas Ethereum, Hype, Solana e um monte de coisa aí. Então, toda essa parte impactou de fato no ano de 2025. Agora, entendendo que tudo isso aconteceu esse ano, o que a gente tem que enxergar para o futuro?
que está sendo construído e que base é essa física que está sendo construída, que base é essa de infraestrutura tecnológica que está sendo construída, que pode ou não impactar no ano de 2026. O tsunami de CAPEX em IA. O que significa essa doideira? O macro, tá? O cenário macro, quando a gente olha, por exemplo, a visão do Bank of America, que é um dos maiores bancos, se não é o maior, mas está no top 3 maiores bancos dos Estados Unidos e do mundo, ele chama isso de tsunami de CAPEX. As maiores empresas do mundo estão em uma corrida armamentista. É isso que está acontecendo. Você bota aí, Microsoft, Google, Amazon, Meta, todos eles estão convertendo o fluxo de caixa livre em ativos fixos. Por exemplo, são ativos fixos que não têm uma taxa de precedente. Qual é que é o objetivo deles? Ter uma soberania computacional. O que é isso? Não depender da infraestrutura de terceiros e nem da parte de software de tecnologia de terceiros. Hoje, nós aqui do varejo, a gente vê inúmeras plataformas sendo construídas com inteligência artificial. As pessoas não sabem nada de programação, estão jogando software a rodo por aí. E você não sabe, talvez, de algumas coisas, mas a maioria delas envolve usar o background, os bastidores, uma API de outra inteligência artificial. Então, os players estão fazendo o quê? Eles estão usando algumas ferramentas, eles pegam um conteúdo, um ensinamento e formatam um modelo de entregar esse conteúdo e ele faz isso pegar lá do cloud, lá do ChatGPT, lá do sei lá onde e bota tudo isso numa maçaroca, muda o front, deixa bonitinho e te entrega. Só que em vez de você aprender a usar a inteligência artificial para fazer esse caminho de ir direto lá no cloud e pedir, direto no Gemini e pedir para ter o que você quer, começar a trabalhar essas ferramentas para você, para ela entender como que você gosta de estudar e receber conteúdo, informação, e aí em vez de você pagar, sei lá, R$100 por mês ou até de graça, tem muitas que vão te ajudar, você paga uma ferramenta e usa elas ou alguma delas, você paga 10, 30 vezes mais caro, porque você achou bonitinho e aquela ferramenta foi super bem distribuída, super bem divulgada. Está acontecendo em tudo que é segmento e no mundo cripto também não é diferente. Tu imagina agora quando uma Google, Amazon, e a Meta, por exemplo, já pensou eles estarem dependentes de outras ferramentas? É por isso que existe uma corrida muito grande de centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial que eles estão traçando para não depender. Não é uma bolha de IA, não é uma bolha de software, por mais que pareça, mas é uma construção física de data centers e chips que eles estão fazendo junto com a dependência de tecnologia de fato aí, de IA e outras coisas. Então a gente está transicionando uma economia de cliques para uma economia de compute. O que era importante antes? Ter uma experiência de usuário boa para o cara clicar e ter a solução melhor, chegar no objetivo dele de forma mais rápida. E essa era a disputa dessas grandes empresas. Agora a disputa eu preciso de mais computação, mais poder computacional, com o menos custo possível, com a maior eficiência possível e a menor dependência possível. E é isso que eles estão brigando. Mas vamos lá. Todo esse crescimento digital vai barrar num limite físico muito grande. Que é o quê? O gargalo energético. Do que se trata o gargalo energético? Toda inteligência artificial tem fome de energia, a demanda projetada para esses data centers é violenta. Existem até projetos de, em vez de buscar energia fora do planeta e trazer o planeta Terra, eles estão tocando satélites que consomem energia solar muito forte e mais consistente. Então, tem computadores sendo jogados no espaço para atender essa demanda infinita de energia que precisa de inteligência artificial. Então, estima-se hoje que a inteligência artificial, por exemplo, ela vai consumir uma fatia significativa da rede elétrica até 2026, e eu concordo nisso, e que não tem também energia renovável suficiente pronta para isso. Então, combustíveis fósseis e nuclear no jogo vão continuar bombando. Ou seja, a gente entra aqui, agora a gente começa a convergir o nosso papo, que é mercado, porque combustível fóssil entra a parte de petróleo, então isso entra no ramo de commodities, nuclear na parte de urânio, que tem muita coisa usando urânio nos dias de hoje aí que você nem imagina, também entra na parte de mercado. Então, energia aparentemente se torna agora a nova
play do mercado a partir de agora. E quando se fala energia, é energia elétrica, é energia para funcionar, GPUs e processamento, mas eu também entendo que energia entra a parte de tecnologia, né, de eficiência, dessa parada toda que está rolando com IA e computação. Mas não é só energia que precisa. Além de energia, para transmitir eletricidade, precisa de chips, precisa de metal. Então a gente volta a falar aqui de commodities. Commodities movem o mundo. Então a gente começa a ver agora meio que uma revanche, né? Uma vingança da velha economia, né? Cobre, metais e tudo mais, voltam a ser, para quem é do mercado tradicional, e isso daqui que eu estou te falando é uma visão do Bank of America, tá? Diga-se de passagem, isso aqui quem está falando não sou eu, é o Bank of America. Essa velha economia volta com tudo, né? Sendo, por exemplo, o cobre o novo petróleo do planeta. O cobre passa a ser, a partir de agora, devido à demanda de energia, tecnologia e chips, um dos ativos, se não o ativo mais importante do planeta. Ah, mas e o Bitcoin, não sei o quê? Mano, cobre já é, na minha opinião, um dos ativos mais importantes do planeta. Então, o cobre sendo o novo petróleo, faz o Bank of America alertar que vai ter um déficit estrutural nos próximos anos. A parte elétrica do mundo e a expansão de inteligência artificial vão exigir muito disso, muito cobre. Não vai ter investimento suficiente em novas minas, tá? Não houve, na verdade, na última década e não vai dar conta. Então vai ter um choque de oferta iminente nos preços estruturalmente mais altos. Essa escassez de recursos muda o eixo do poder econômico global. Vai mudar toda a dinâmica da economia global por causa disso. E vai favorecer quem tem os recursos. Quem não imprime dinheiro. Quem imprime dinheiro vai se lascar. Você tem recurso, você vai se dar bem. Aí a gente entra também nessa ascensão do sul global. Então tem lá o G7 que está cheio de dívida. A parte sul do global, todos emergentes, né? O Brasil entra nessa parada. Tem todas as commodities e a melhor demografia do planeta. Então a gente vê aí, olhando para o Brasil, que não é o meu mercado, eu odeio, acho que não vale a pena investir no Brasil. A gente começa a ver Brasil, Indonésia, entre outros, com grande potencial. E vai entrar commodity a rodo. O setor agro vai explodir, na minha opinião, também, para quem entende de agro. Vai tudo junto. O PIB principal vai vir, né? O PIB global vai vir principalmente desses mercados, não vai ser da Europa e dos Estados Unidos. Diego, é tu que está dizendo isso? Não, é o Bank of America. Isso vai criar uma demanda por sistemas financeiros neutros e globais. E agora que entra o furo do rabicho. Eu fiquei todo esse tempo aqui falando do relatório do Bank of America, do mercado global, do cobre, da tecnologia, para você entender que o PIB vindo desses países mais emergentes, desses mercados, vai criar uma demanda, se é que já não criou, uma demanda real por sistemas financeiros neutros e globais. Agora a gente continua a entender que o novo regime de volatilidade do mundo é o fim dessa grande moderação que acontece hoje, onde a dívida pública dos Estados Unidos explodiu, então a dívida vai estar cada vez maior e traz uma volatilidade maior permanente em todos os mercados. Por que esse novo regime é importante de entender? A inflação não vai voltar para 2% de forma sustentável. A gente vê que tem menos empregos com mais produtividade, isso se dá à inteligência artificial. Então, isso tudo impacta na inflação. Ela não vai se sustentar, se for a 2%, não vai se sustentar para sempre. Então, isso muda a dinâmica. Os títulos do Tesouro americano deixam de ser os ativos livres de risco perfeito, e para mim já não é, sendo bem sincero. E os investidores precisarão aí de novos portos seguros, para eles não ficar aí nessa pindaíba de dívida governamental e etc. Fica claro agora a escassez física do mercado, não só de cobre, mas de várias coisas aí que estão acontecendo, e a volatilidade fiduciária, valor do nosso poder de compra. O cidadão não aguenta mais, ele não está preparado. A gente do mercado cripto, a gente está acostumado, 10% para cima, 10% para baixo, coisa toda. Os caras não, ele vê um troço, uma hora custar um valor, outra hora custar outro, ele fica louco. A hora que ele se dá por conta, o Bitcoin já vai estar 200, 300 mil dólares, entendeu? E o cobre vai estar valendo 10 vezes mais do que está hoje. Mas vamos lá. E no fim das contas, como que o investidor comum pode acessar essa tese? Então, basicamente é muito difícil o investidor médio comprar barris de petróleo, cobre físico. Se bem que cobre físico dá para comprar e deixar estocado no galpão de casa. Mas acessar um crédito privado também não é fácil. Só que, e tem muitas barreiras logísticas, né? Até estava aqui, ó.
tem muitas barreiras logísticas e regulatórias para isso também. O sistema financeiro tradicional, ele é devagar, ele é fragmentado e a gente precisa de uma ponte entre a tese macro e a carteira do investidor, que é ter esse tipo de exposição. E aí vem, como eu falei, a tecnologia como solução, blockchain, criptoativos, tokenização. A própria Coinbase chama isso de trazer o mundo para a blockchain, que é Real World Assets. Entra nesse radar aí para 2026, então a partir de agora. Como está aqui no slide, o Real World Asset 2.0 e o mundo dos ativos sintéticos, né? A gente que explora aqui rentabilidades no DeFi, a gente sabe que ter Bitcoin no seu endereço, na rede Bitcoin, é o único Bitcoin ativo, é o mais seguro, deixa guardado e beleza. Mas quando você tem a possibilidade, o conhecimento e a segurança de tirar ele do endereço Bitcoin, colocar numa rede Ethereum, numa rede Arbitrum, numa rede Hyper-EVM, você sabe o poder que é usar empréstimos no DeFi. Você deixa o Bitcoin, Ethereum em garantia, pega dólar emprestado a um juro pífio, e faz outra coisa da sua vida, traz para conta real, aí, reais, traz para compra mais criptomoeda, aí você faz o que você quiser. Arbitra juros, que é uma coisa que a gente faz bastante, aí é com você. Mas a Coinbase está trazendo essa visão para 2026, que é o que eu falei anteriormente, desse universo do RWA 2.0 e derivados sintéticos, democratizando o acesso ao investidor para isso. Então, provavelmente, né, vai ser criado tokens que vão rastrear o preço do cobre, ouro já tem, né? Ouro já tem token de ouro. Imóveis sem custódia física, tá? Já existe RWA de imóveis, só que já deu um monte de bosta também com isso aí. Então isso vai permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar tenha exposição à tese da escassez física. Vocês estão entendendo? Observe esse termo, essa tese e essa palavra. Escassez física é a tese de 2026. Você vai botar um despertador toda segunda-feira, você vai botar lá, às 8 horas da manhã, você vai botar escassez física. Se você é empreendedor, se você é CLT, se você é investidor do cripto tradicional, não importa. Você vai botar lá para notificar no seu celular. Escassez física. Você vai lembrar disso 2026 inteiro. É como se fosse a financeirização, né, eficiente de absolutamente tudo no mundo, de forma democrática. Só que a tecnologia não serve apenas para especular recursos. Ela pode, e para mim é a parte mais top que existe, é ajudar a construir o que vem para frente. Construir, inclusive, novos recursos ou até recursos mais rápidos. Então, entra uma das teses que floparam, foram boas de especular, mas floparam, que é DePIN. Você provavelmente perdeu dinheiro com DePIN, mas pode ter ganho airdrops com DePIN. Você que não sabe o que é DePIN. DePIN é computação descentralizada, então você vai botar um equipamento para funcionar fornecendo essa força computacional para uma rede e essa rede te remunera. Só que, sinceramente, isso aqui quem vai tomar conta não é eu, não é você. Algo DePIN extremamente descentralizado vai tudo pro saco. 99% do que tem de DePIN no mercado é pirâmide. Por mais que eu acredite que 99% do setor DePIN é um bando de projeto pirâmide, existem empresas que estão colocando sua força computacional de forma barata e acessível, e quem precisa disso, que são grandíssimos players, vão ir para esse mercado buscar essa força computacional de forma barata. Então vai ter uma concorrência universal em cima disso. Então, turma, é como se a gente tivesse uma espécie de Airbnb da infraestrutura de inteligência artificial e da energia. Isso reduz o custo de capital, que é o tal do CAPEX, custo de capital para expandir essa rede fixa que a inteligência artificial precisa. E quem que vai usar toda essa infraestrutura? Não é só nós, não é só os humanos. Agentes de inteligência artificial como agentes econômicos. Então, já existem agentes de IA, e eu não estou falando de agente de IA que qualquer fuleiro cria aqui, que você vai lá e cria. Apesar que isso também, falando de uma economia machine to machine, que é basicamente o AIFI. Máquinas negociarão com máquinas. IA, blockchain e DePIN. Isso vai acontecer. Vai eclodir isso daí em 2026. Os bots, por exemplo, eles não têm conta bancária. O que eles usam? Cripto e stablecoin. Endereço em blockchain. Vão pagar aos outros por esses dados. Vão pagar pelo processamento entre eles. Eles vão pagar por esse armazenamento em fração de segundos. Então, criptomoedas são
de fato, a moeda nativa de IA. Eu, sinceramente, não acredito que vai ser Bitcoin. Será um conglomerado de stablecoins junto com algumas moedas de acordo com cada ecossistema. Aí entra a narrativa AI-Fi, que eu tô tirando da minha cabeça, não é relatório da Coinbase nem da Bank of America que eu tô trazendo aqui, é um insight meu, onde essa narrativa vai trazer ecossistemas onde um token é utilizado para um conglomerado de blockchains, um conglomerado de serviços. E esse token vai ter, né, essa narrativa, e esses tokens terão um pump em determinado momento no mercado. Eu acredito que vai acontecer em 2026. Então, para financiar toda essa nova economia de máquinas e humanos, o sistema de crédito atual, que é o DeFi tradicional 1.0, ele não serve mais. O que a gente tem hoje no DeFi não serve para atender isso. E aí a gente vai entrar na nova geração do DeFi. Antes o DeFi era muito mais circular e especulativo. Como assim? Era tudo a mesma coisa. Você tinha meio que uma rota de coisas para fazer e fazia e tá tudo certo. Agora, essa nova geração do DeFi que vai acontecer, talvez a renascença do DeFi, que eu já vi muitos founders, o próprio fundador da Aave, o Stani, já falou sobre isso, vai ser essa maneira de financiar a economia real que envolve infraestrutura de IA, né? Também envolve todos esses ativos reais que a gente também comentou ao longo desse vídeo. Então a gente sai de um modelo de super colateralização, a MakerDAO, que foi o primeiro protocolo que permitiu você tomar dívida no DeFi. Ele tem lá, você precisa travar $150 para pegar $100 emprestado. Isso aí vai acabar, é ineficiente. E a gente entra em novos modelos que vão usar a sua identidade, por exemplo, a sua reputação, para te dar um crédito bom. Assim como no mundo tradicional, você tem o crédito, baseado no seu score e tudo mais. On-chain, você já deixa rastros infinitos e são públicos. Então, esse seu comportamento vai também interferir nos modelos de crédito que você, usuário, vai ter no DeFi 2.0. E só vai poder ser interpretado na velocidade da luz através de IA. O rendimento, né, os yields, os rendimentos, vão vir de fluxos de caixa reais, não de inflação de token. E aí a gente entra, né? Por exemplo, Hyperliquid tem um fluxo de caixa real, gera muita receita. Essa receita tem lá o HLP, que é a liquidez deles, tem o token que é recomprado. Aave também tem fluxo de caixa real, né? Tá com recompra de tokens de acordo com a receita para botar no tesouro. Pendle tem fluxo de caixa real, agrega valor a token. Pendle que tá com módulo, tá inserindo agentics de IA também. Dependendo de quando você vê isso aqui, já inseriu. Então, no mundo cheio de agente de IA e transação digital, surge um risco, e é muito bom falar, o risco existencial. Como saber quem que vai ser humano nessa parada? Aí a gente começa a ter o problema da crise de identidade. A inteligência artificial tornou qualquer conteúdo infinito e barato. É um conteúdo... Cara, tem muito conteúdo lixo sendo propagado e o varejo, o cara que está alienado, o cara que não sabe nem o que é Bitcoin, o cara que conheceu agora o ChatGPT, o cara que tem uma empresa e posta um vídeo por semana no Instagram. Esse cara tá alienado. Essa galera vai consumir esse conteúdo infinito, barato e não presta pra nada. Agora, conteúdo de qualidade, como esse daqui, que você tá orientado aí pra frente, já entendeu, esse público já entendeu que essa confiança dos conteúdos já não é assim. Você já não confia mais em qualquer conteúdo para consumir. Instagram, YouTube e tudo mais. Notícia, então, nem se fala. A quantidade de pessoas que eu conheço que não olham notícia, e são pessoas que poderiam ser leigas, mas eles não olham mais notícia. Então, a única coisa escassa agora, que entra agora, né, nessa parte, é a autenticidade humana. E aí, né, a gente vai ter deepfakes, bots, para tornar impossível confiar no que a gente vai ver online. Então, a gente vai precisar de uma prova de humanidade criptográfica para diferenciar pessoas de algoritmos. E essa é a única maneira viável hoje de você provar que algo é verdade. É através da tecnologia blockchain. Identidade on-chain será, se não já é, passaporte para você estar no novo mundo, na internet do futuro, que envolve essa criação infinita de coisas que não são de verdade ou que são muito fajutas. E para que essas grandes instituições, como que elas vão fazer para participar de tudo isso? Elas exigem uma coisa que é blockchain pública, original e que antes não existia a privacidade. Então algumas vão querer redes blockchains privadas. Existe uma demanda violenta por blockchains privadas. Eu não estou falando de token de privacidade. Também, privacidade é mais uma escassez que existe e vai se potencializar em 2026. Então, narrativa de privacidade, tá, vai eclodir.
Junto com isso, entra tecnologia ZK. Não estou falando que a ZK Sync vai explodir, não estou falando que o token ZK vai subir, até porque Ethereum já tem atualização aí, está inserindo tecnologia ZK de forma nativa no Ethereum. Várias blockchains estão com ZK, que é uma tecnologia que transfere informações de um bloco para outro sem divulgar a informação dentro de forma pública, os dados. Então você prova que uma transação é válida sem revelar os dados dela. Você habilita, por exemplo, um compliance, né, um KYC, com sigilo comercial ao mesmo tempo. Eu posso vender, por exemplo, a minha base de dados para alguém sem ter que mostrar minha base de dados para provar que eu tenho aquilo. Exemplo, eu tenho uma financeira, eu tenho um monte de cadastro e uma taxa ali de pessoas que pagam em dia, perfil, idade, volume de dinheiro de cada um, histórico. Explica como é que eu faço para chegar numa entidade maior, sei lá, o BTG, o Itaú quer comprar minha financeira. Como é que eu faço para mostrar para eles que é lucrativo eles comprar toda a minha base de dados e a minha estrutura sem mostrar esses dados? Aqui, cada ser humaninho é um hash, eles não sabem qual é o hash desse ser humaninho e ele tem tudo aqui. Não é uma planilha de Excel, não é uma informação que vaza. Mano, tu vai ter em tempo real isso. Ó, vocês querem acompanhar minha dinâmica, como é que eu trabalho? Toma aí. Essa aqui é a minha blockchain, você tem acesso a ela. Você pode acompanhar tudo que eu estou fazendo. Você só não sabe quem é quem aqui e como que você vai repegar meus clientes. E nem a localização, aí vai de cada um. Então essa é a chave que vai destrancar trilhões e trilhões de dólares do capital institucional para entrar no DeFi. E não é só no DeFi tradicional, é no DeFi moderno que a gente está comentando. E aí a gente tem aqui um resumo do que a gente conversou, baseado, né, no que Bank of America, Coinbase e outras entidades estão alinhadas, e o que você e eu deve se preocupar a partir de agora é escassez física, tá? Envolvendo DePIN e computação de IA. Você deve destinar atenção para olhar dominância fiscal, inflação, dívida, né? E qual que seria a solução dessa no mercado? Bitcoin, stablecoins. Você deve entender que a busca por yield, a nova renda, não é DeFizinho, é Real World Assets e crédito. Quando eu falo crédito, eu estou falando crédito on-chain. Ali que vai ter os melhores yields, melhores rendimentos no DeFi, nesse novo DeFi que está vindo. E você tem que entender também, você vai olhar para a crise de confiança que existe e a solução de identidade, por exemplo, ZK. E digo mais, é fácil você encontrar projetos, protocolos, e eu não estou falando para você sair comprando token nem nada, mas para você acompanhar e estudar, ir a fundo no tokenomics desses projetos. E eu vou fazer isso, eu vou ir a fundo nessas teses, tudo isso que eu estou falando, para montar um portfólio que vai ser brabo, e antecipar tudo isso, ignorar o preço no curto prazo, onde você vai ter uma alocação forte em infraestrutura, você vai ter uma maneira de recorrência de receita, e você vai ter um hedge, uma espécie de hedge, uma proteção do caos financeiro global, através de stablecoin e Bitcoin, e você vai ter, né, aqui a famosa beta play, né? Algo exponencial que cresce junto com toda essa bagunça. Uma tese basicamente macro aplicada a cripto e a neste momento. É isso que eu acredito para 2026. Qual é que é a jogada então agora para 2026? Você entender que existe também uma convergência dessa play, né, infraestrutura, recorrência, né, income carry, no caso recorrência, hedge e o high growth, que é uma beta play, onde você surfa algo que sobe junto com o resto. Na sua alocação seria a posição mais assimétrica. E, por exemplo, já existem tokens de projeto ZKML, ou seja, tem o Machine Learning, que é o processo de aprendizado, e ele pode ser negociado sem divulgar essas informações. Como é blockchain e é público, então existe essa possibilidade. Já tem projetos cripto nisso aí. Ah, vai subir o token, não vai, é outra coisa, porque vai vir narrativa, vai vir um monte de golpe, e é isso. Então é isso que você tem que prestar atenção para 2026, é isso que eu vou prestar atenção. Então, essa é a tese que eu acredito, baseado no resumo do Bank of America, do report deles, da Coinbase, né? E lembrando, aqui em nenhum momento eu falei preço, em nenhum momento eu falei tal moeda vai a tal valor. Eu falei de tese, de fundamento, de narrativa, argumentada, contextualizada, conectada. Tem muito conteúdo mal feito por aí. Tem muito conteúdo pífio. Tem muito conteúdo para varejo. Quem é varejo é varejento. Mosca varejenta fica em cima
de cocô. Eu não quero que você seja uma mosca varejenta em cima de cocô. Quero que você seja uma pessoa que enxerga o valor e tem uma visão convicta do que você quer viver a sua vida, usando o conhecimento e da tecnologia, usando da visão sobre cripto, usando da visão sobre inteligência artificial para você estar preparado para o impacto dessa bagaça na vida de muita gente, como por exemplo, a minha vida já foi impactada com inteligência artificial violentamente, acima da média dos criadores de conteúdo de cripto. Bom, agora que você chegou até aqui e viu todo esse conteúdo, quero que você entenda a importância de você ver o que está aqui na descrição dessa aula, ou talvez você já tenha até recebido no seu WhatsApp. Veja o quão é importante você estar antenado no mundo cripto dessa forma e de outras maneiras. Saber atuar no mundo cripto de outras formas e não só essa história de ficar comprando e vendendo, que sim é importante. Então, olhe com muita atenção, se não vai estar na tela aí, vai estar na descrição aqui. Olha o que eu preparei para você a partir de agora. Presta atenção porque o tempo é limitado do que eu preparei para ti. Show? E de resto, muito obrigado. Espero que você faça um bom proveito desse material para ficar preparado para 2026 aí a gente entrar com força e me acompanhe nas redes sociais para você ter mais e mais conteúdos de quem estuda e vive desse mercado de tecnologia, blockchain e inteligência artificial.